Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de React para iniciantes. Se você ainda não assistiu os dois primeiros vídeos, eu vou deixar o link aqui em cima, então corre lá, assiste esses dois primeiros e depois volta aqui, porque o conteúdo deles vai ser essencial para a gente dar continuidade no nosso projeto. E para você que já assistiu os dois primeiros vídeos, é só pegar aquele projeto, aquela estrutura base que a gente criou e a gente vai continuar a partir dali. Hoje a gente vai dar o pontapé e vai dar início realmente ao nosso projeto que a gente vai desenvolver ao longo das aulas. Eu vou mostrar ali para vocês como que tá Eu criei alguns designs básicos para a gente poder utilizar, para a gente poder ir desenvolvendo baseando neles. Deixa eu abrir aqui para vocês para mostrar. Então, o projeto que a gente vai criar vai ser um site de promoção, onde que a gente consegue cadastrar promoções, consegue cadastrar o link para o produto, o preço dele, título e consegue comentar, deixar ali para o pessoal comentar em cima das nossas promoções. Então aqui essa primeira página é onde que a gente consegue buscar promoções e a gente vai listar as últimas promoções que tiver. Aqui cada promoção ela vai ter, como eu disse, o título, o preço, o último comentário, o primeiro comentário, desculpa, e o número de comentários e um link para ir realmente para o site da promoção. Aqui embaixo, não tem nada visual aqui para a gente ver, mas a gente vai implementar também Infinite Scroll nessa página, então conforme o usuário for rolando, a gente vai carregar mais promoções. Quando a gente clica aqui na opção Nova Promoção, ele vai abrir essa outra página, que é o formulário para a gente poder cadastrar. E esse formulário daí vai ter integração, integração com uma API, a gente vai fazer a validação em cima dele, a gente vai utilizar uma lib para criar esse formulário, então a gente vai aprender bastante coisa ao longo do processo. Aqui também na parte de listagem das promoções tem uma integração com uma API, então a gente vai aprender já como é que faz essa requisição para poder pegar dados, para poder cadastrar um novo item. E aqui tem uma outra tela que quando a gente clica ali nos comentários, ele abre um modelzinho para a gente poder ver qual eram os comentários referente àquela promoção. Então é legal que a gente vai aprender a lidar com como é que cria um modal em React, como é que gerencia as rotas em React, como que lida com formulários e como que faz integração com a API e também um extra que é o Infinite Loading. Outra coisa que eu também decidi trazer aqui para a série foi fazer o projeto o mais próximo do que eu faço no dia a dia. O fluxo ao redor de construir as coisas o mais próximo que eu faço no dia a dia. Então é por isso que eu construí aqui os designs e também criei um board pra gente lá no Trello pra gente poder ir gerenciando cada tarefa que a gente for fazendo. Como é que funciona? Para quem ainda não conhece o Kanban, a gente vai ter aqui 3 colunas, a To Do, Doing e Done. Todas as tarefas que estão para ser feitas, elas vão estar em To Do. Quando a gente começar a trabalhar, a gente vai arrastar para Doing. E depois, quando a gente concluir, a gente arrasta para Done. Aqui, cada tarefa ela tem a descrição do que é para ser feito. Ela contém as informações que são pertinentes à nossa tarefa. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Essa primeira tarefa que a gente vai implementar é referente ao Promotion Card. Então, é esse cardzinho aqui. A gente vai começar implementando por ele. Acho que para a gente começar implementando um componente, a gente vai implementar de forma isolada, sem depender de todas as outras criações, né? Criar a tela inteira, criar a busca. A gente vai começar criando esse Presentational Component. Pega o projeto que você já tinha, abre no app. Aqui para começar, a gente vai fazer um delete já dessas informações, porque isso daqui a gente não vai utilizar por enquanto. Pode remover todo o conteúdo aqui do app. E a gente vai deixar ele vazio por enquanto. Pode remover o useState também, a logo. Deixa ele só assim. A gente está na Branch Master atualmente. Pode ser que você não esteja na Branch Master aí, não tem problema. Você pode continuar da branch que você estava mesmo. E não precisa criar outra branch. O único intuito aqui que eu estou criando branches separadas é para mostrar para vocês como é que seria no dia a dia. Então aqui, esse card, aqui em cima, ó, tem o número 4. Então o ID desse card é 4. Eu vou criar uma branch no Git com o número desse card. Aqui no Git eu vou criar uma nova branch e ela vai se chamar Feature e o código, que era o 4.
Então ele já criou a nova branch pra gente. Ele criou a nova branch e eu vou começar a trabalhar em cima dela. Primeira coisa que eu vou fazer, criar dentro do source, eu vou criar uma pasta components. Dentro da pasta components, a gente vai criar uma pasta que aqui eu vou chamar, durante o curso aqui, eu vou chamar de módulo. Então o nosso módulo, para esse caso, é o promotion. Dentro de uma aplicação, normalmente você tem vários módulos. Você poderia ter o módulo user, no caso, ou são partes isoladas assim, que você consegue definir da sua aplicação, pacotes meio que tornam clara a separação e fica mais fácil de você se encontrar dentro do código. Então, para esse caso aqui, como é relacionado à parte de promoção, vou criar o promotion. E dentro da pasta promotion, eu vou criar uma outra pasta referente ao nosso component, que é o promotion card. Então, como eu já estou dentro do módulo promotion, eu não fico repetindo o nome, só coloco o card no nome da pasta. E dentro dela, aí sim eu crio o arquivo card.js. Aqui dentro desse card, eu tenho que importar o React, que a gente vai estar utilizando o JSX. E eu vou definir um nome para ele. Um nome eu sempre defino de acordo com o caminho que ele se encontra, que esse arquivo se encontra. Então, como ele está dentro lá da pasta promotion, depois card, eu vou dar o nome de promotion card. Eu não incluo aqui components promotion card, porque a maioria dos nossos arquivos vão estar tudo dentro da pasta components. Então, ficaria muito repetitivo toda hora ficar chamando de components. Não ia ajudar muito a gente. E aqui eu já dou um export default nele. E pronto. Vamos só retornar por enquanto. Aqui pode ser parênteses, porque a gente não vai ter uma lógica específica dentro dele. Não vai precisar ter vários blocos separados. Então a gente só retorna. Vou colocar aqui uma div. E colocar um hi. Salvei. Aqui agora eu vou importar aquele arquivo. Então import promotion card from components promotion card, que é o nome da pasta, e depois card novamente, porque é o nome do arquivo. O Webpack ele permite que a gente omita as extensões, no caso .js ou .jsx. Então não tem necessidade aqui de eu passar o card.js. Só passo o card direto. E aqui dentro eu vou utilizar aquele componente, que é o promotion card. Salvei. Se tudo der certo, vamos dar um start. Ele tem que aparecer aquela mensagem. Hi. Aqui eu tenho que estar dentro da pasta web para poder dar um start. Senão ele não funciona. Eu esqueci de passar aqui, é que eu tenho o costume de ter uma configuração para passar o caminho absoluto. Esqueci de passar o caminho relativo aqui. Então é ponto barra, daí sim components e promotion card. Ali ele já compilou e já retornou aqui para mim um hi. Beleza, essa parte a gente já viu que está funcionando. Passar só para fazer um teste aqui para vocês. O que era, a gente conversou sobre props no vídeo anterior. Então uma props é basicamente um atributo que eu passo aqui para o meu component e eu consigo acessar lá dentro do meu component. Então, só para fazer um teste bem rapidinho, vamos passar uma props chamada teste e ela vai se chamar, eu vou passar o valor para ela, uma string chamada Vinícius. Então, eu passei uma props aqui, teste, com o valor string Vinícius. Aqui, se eu acessar dentro do card, para a gente acessar as props, é passado aqui como argumento para essa função, para o componente, é passado o argumento props. Então, para eu acessar, por exemplo, aquela props test, eu poderia fazer props.test. Para poder acessar, eu acessaria o valor. Como o JavaScript permite a gente fazer um destructuring assignment, a gente consegue extrair aqui do props, como a gente sabe que ele é um objeto que contém as props dentro dele, a gente consegue só criar um objeto e extrair a props, no caso, que é test. Então, cada nome que você der lá, se você usar essa estrutura aqui, que passou as chaves, você consegue extrair as props
de dentro do argumento que veio. Então, teste, eu vou mandar imprimir esse teste, porque eu sei que é uma string, então eu posso imprimir aqui, e é para ele aparecer o meu nome. Então, hi, Vinícius. Então, basicamente, é assim que funciona a props. Você consegue passar ela, quando você está no componente Py aqui, você passa para o teu componente que você está chamando, que você está utilizando, passa uma aqui, no caso eu coloquei teste, e o valor, no caso aqui uma string Vinícius. E daí você consegue acessar aqui de dentro desse componente. Dando continuidade, eu vou aqui na minha tarefa, ele está falando implementar o componente promotion card, por isso que eu dei aquele nome também, considerando a seguinte estrutura para uma promotion. Então aqui ele está passando aqui que uma promotion ela vai ter exatamente essa estrutura. Quando a gente fazer uma integração com a API, é esse formato aqui que a gente tem que esperar que vai vir uma promotion. Então só para vocês entenderem, aqui eu vou colocar, como eu estou chamando esse promotion card aqui dentro do app, eu vou definir aqui dentro const promotion e aquela estrutura que a gente viu lá. Inclusive, tá faltando uma vírgula aqui nela. Depois, não se preocupe, eu vou deixar um link para esses dados que eu tô colocando aqui. Depois fica bem fácil de vocês acessarem isso. Para não ter que ficar copiando aqui, escrevendo todas a estrutura aqui do promotion. Formatadinho. Então, a estrutura de uma promotion, basicamente, ela vai ter um ID, ela vai ter um título, vai ter um price, o link, no caso, a URL da imagem que a gente vai mostrar ali na listagem. A URL de fato, que é quando a gente clica, a gente vai para um site. Então, o site vai estar vindo através desse atributo, URL. E uma lista dos comentários, que daí a gente utiliza para mostrar a quantidade de comentários e também pegar o primeiro comentário e mostrar ali no card. E aqui para eu passar como atributo, essa promotion eu só passo aqui, promotion, e o valor dela que é promotion. Passei aqui, passei para o nosso card, e aqui no card a gente vai estar apresentando aqueles dados. Se a gente for olhar aqui no nosso design, a gente tem o título, a gente tem primeiro a imagem, né, num bloco, depois no outro bloco a gente tem título, preço, o primeiro comentário, quantidade, no caso aqui tem um rodapé aqui nesse card, né, contendo o comentário, a quantidade de comentários e o link para o site. Então, no nosso caso, primeiro aqui a gente tem uma imagem, então, tá? Só lembrando, eu passei lá como promotion, então aqui eu recebo a props promotion. Então aqui para eu passar aqui para a imagem, tem que passar o src, conforme vocês estão acostumados a ver, estavam acostumados, se vocês já tiveram contato com HTML, a gente tem que passar o src e daí o caminho para a imagem. O caminho para a imagem está vindo aqui dentro da promotion, no image URL. Então se eu pegar aqui, colocar promotion ponto. Como ele é um objeto, para eu acessar a propriedade interna, dou um ponto, cc propriedade interna. E aqui um segundo bloco, vou criar, contendo o título, então vai ser um H1 o título, promotion.title, aí depois vem o preço, então eu vou colocar aqui uma span, com o preço, price. O preço antes dele também tinha o símbolo de reais, então eu vou deixar aqui. Depois vinha um rodapé, então a gente pode utilizar um footer. E aqui dentro desse footer a gente vai colocar o último comentário, desculpa, o primeiro comentário. Então para a gente pegar o primeiro comentário, a gente tem que colocar aqui uma condição. Isso daqui chama conditional rendering, que eu vou fazer. Basicamente, nesse caso aqui, não vai ser sempre que vai ter os comentários. Então, tem que verificar se existem comentários, se existe pelo menos um comentário, e aí sim eu vou mostrar um bloco na tela.
Então, para eu poder fazer esse conditional rendering, é só fazer promotion.comments, que era o que estava aqui, né? Comments. .length, para eu ver quantos itens estão dentro aqui do array. Eu quero ver se é maior do que 0. Então, se ele for maior do que 0, quer dizer que tem pelo menos um item dentro do array. Aí eu tenho que colocar o end aqui, o end lógico, que é 2e comercial. E agora sim eu coloco o bloco que eu quero renderizar, se tiver comentários. O bloco que eu quero renderizar é uma div. E aqui dentro eu vou imprimir o primeiro comentário. Então, promotion.comments 0.comment, se eu não me engano. Comment, isso mesmo. Dessa forma aqui, se tiver comentários, ele vai imprimir esse bloco. Próximo bloco, quantidade de comentários, né? Então eu posso colocar aqui uma outra div. Então, mesmo que não tiver nenhum comentário, eu vou imprimir a quantidade de comentários, que no caso vai ser 0. Então eu não preciso fazer o conditional render. A única coisa que eu faço, coloco uma div aqui. E dentro dela eu vou imprimir promotion.comments.length, que é a quantidade de comentários. Vou escrever comentários. Então, quantidade de comentários e a label para ele. E depois, por último, o nosso link para o site externo, que é ir para o site, que é o que está aqui no nosso layout. Ir para o site. E para eu imprimir o link, era promotion.url. Como eu quero que abra uma outra página, uma outra tab, eu vou colocar aqui target blank. Acho que eu imprimi tudo que eu precisava. Vamos salvar só. Vamos ver como é que ele está aparecendo ali na tela. Ele já está aparecendo pelo menos todas as informações. Se eu clicar aqui, ele está indo já para o site da Amazon. Está aparecendo a imagem, está aparecendo todas as informações que a gente quer. Até o comentário aqui, o primeiro comentário. Uma coisa que eu vou fazer aqui é colocar, que a gente esqueceu de colocar, eu esqueci de colocar, as aspas ao redor desse comentário, para ele aparecer aqui, ó. Sempre o comentário ele aparecer dentro das aspas. Vamos começar a criar um estilo para esse nosso componente. Porque aqui a gente tem um box shadow, tem uma borda ao redor dele. Eu vou começar a criar isso então. Então, para eu poder estilizar, e até para vocês entenderem por que eu criei essas pastas, eu sempre deixo o estilo junto com o componente. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui. Ele vai chamar card, sempre o mesmo nome, .css. Tá? Esse card, aqui no meu card, eu tenho que importar aquele arquivo para poder tornar efetivo o mesmo CSS, para esse CSS poder ir no bundle final, poder ser importado e poder ser aplicado para a nossa página. Então é card.css. Importando dessa forma aqui, eu já garanto que o meu card.css já vai ser importado ali para dentro do nosso bundle final. Então ele vai ser aplicado no nosso site. Eu vou salvar. Aqui, primeira coisa, vamos incluir um class name nesse cara. Class name eu sigo aqui uma convenção de sempre deixar tudo minúsculo. E separo, ao invés do camel case, eu uso o dash aqui, que é o tracinho para poder separar. Então, promotion card. E para os subsequentes, para os próximos, eu sempre sigo o underline, underline, e daí o nome do bloco. Então, no caso aqui, class name, vou chamar ele de promotion card, que é o mesmo nome ali do elemento pi, underline, underline, imagem, ou image, no caso, em inglês. Aqui eu vou colocar o nome de info, para aquele bloco que está do lado da imagem. E por que sempre ele tem um prefixo aqui, né? E depois o underscore, underscore. É pra gente... Porque esse arquivo CSS
ele vai estar sendo importado para a aplicação geral. Então, as regras que a gente definir lá, se a gente só colocar image, ela vai ser aplicada .image, ele seria aplicado para todo ponto image que tivesse no site. Por isso que a gente tem que colocar um prefixo, então, aqui nos nossos class name, e depois, de fato, o nome do elemento que você está criando, para ele poder criar um escopo na estilização e não afetar outros componentes ou outras áreas do site. Info, criar um class name aqui já para o title. Promotion card, title. Price. Aqui vai ser footer. Comments count. E aqui vai ser o nosso link. Fechamos, acho que a gente já deu class name para todos eles. Remover essa linha extra. Vou só rodar um printer aqui para formatar. E vou dentro do meu card.css. Então, promotion card. Aqui para ele, vindo aqui no meu arquivo, ele tem uma borda de 8, o border radius dele é 8, então eu já vou colocar border radius 8 pixels. Ele tem uma border 1 pixel solid, qual que era a cor? Deixa eu pegar aqui, C3. Então, se eu salvar aqui, eu já consigo ver alguma coisa. Aqui a parte de cima a gente não está vendo porque ele não está com espaço. Ele está colocando ali um tamanho geral. Eu já vou corrigir isso. Para a gente poder visualizar melhor, aqui no app, eu vou criar um inline style. E no React, para você criar um inline style, lá no HTML você passava uma string e passava todas as regras. Aqui é um pouquinho diferente. Vamos quebrar. Aqui você passa um objeto e ele tem um camel case ali nas regras. Então, no caso, eu quero que esse bloco, o max width dele seja 800 pixels. Aqui eu posso omitir como é pixels, é padrão, a unidade default dele é pixels, quando você está definindo um widget. Então, eu posso definir só um numeral que ele vai entender que é pixels. E aqui, margem. Aí eu quero colocar para cima e para baixo, eu vou colocar 30 pixels. Aí agora sim eu tenho que definir pixels, porque eu estou passando uma string. E alto, para ele centralizar esse bloco. Salvei, vamos ver como é que já está. Ele já melhorou aqui um pouco. Então aqui no app que eu passei isso, ele já criou esse bloco pra gente. Aquilo ali é só temporário, tá? Por isso que eu estou fazendo inline. Mas só para vocês poderem ir acompanhando, já sabe como é que funciona o inline style no React. Aí agora falta o box shadow. Então aqui no card eu vou colocar um box shadow. Para eu saber ali as medidas certinhas, eu vou aqui. Esse cara, ele já é para ele ter aqui. 0, 2, 7 e 0. 0, 2, 7 e 0. E a RGBA, se não me engano, ele é totalmente preto. Ele é totalmente preto com um opacity aqui, um alpha de 15. Então é 0, 0, 0. E por último, o opacity. No caso aqui, 0.15. Salvei. Ele já tem que mostrar um box shadow ali. Já colocou o shadow, igual tá lá na nossa imagem. Aí agora eu vou colocar esse promotion card aqui também, eu tenho que colocar um display flex nele, para ele colocar, eu quero que ele coloque tudo em linha, então eu vou colocar um display flex, ele já vai colocar a imagem do lado do outro bloco, né, como a gente tinha um bloco com o pai ali de todas as informações. Vou precisar também colocar um padding, para ter um espaçamento interno, vou colocar um padding de 15 pixels, salvar aqui, ele já deixou o espaçamento interno.
Coisas que eu preciso fazer agora. Limitar uma largura para minha imagem, que ela tá maior do que ela deveria estar. Então, image. Vamos ver qual que é a largura que tá aqui. Ela tinha que estar com 100, na verdade, poderia estar. Então, o widget dela tem que estar em 100 pixels. Vou colocar aqui um max widget. Ela ficou distorcida, isso por causa do promotion card. Como eu não coloquei um align items para ele poder alinhar os elementos que estão dentro dele, porque se eu não colocar não passar nenhum align items, ele vai acabar fazendo um stretch, ele vai acabar esticando todos os elementos que estão dentro dele para a altura do maior. Ele vai tentar fazer isso. Se eu quero alinhar os meus itens, posso dar um align center, ele deixaria tudo alinhado no meio do bloco, ou posso deixar um flex start, que ele vai deixar tudo no topo. Só para vocês poderem entender, align items, vou colocar aqui um center. Se eu salvar, ela ficou centralizada aqui no bloco, centralizada verticalmente. Vou colocar agora um flex start, ela vai ir lá para cima. Foi aqui para cima. Também não vou aprofundar muito aí na parte do CSS, porque o intuito é a gente focar no React. Só tô falando um pouco porque tô escrevendo também CSS, porque é o que eu faço diariamente. Então tô tentando ser o mais fiel assim do dia a dia. Agora a gente vai definir um tamanho para esse font size aqui do nosso título. Então um pouco grande, é só para ele ter 16 pixels. Vamos colocar aqui então para ele. Definir o title. Então, o font size dele, 16 pixels. A cor que eu coloquei ali é essa daqui. Então, color. Salvei, ele já está ali melhor. A única coisa, ele está com um text align center por padrão e está vindo lá do app. O app ele não está ajudando muita gente. Eu vou remover esse CSS do app, que realmente não está fazendo diferença pra gente, só está atrapalhando. Já remove ele aqui, a importação. Então, pelo menos a gente não está carregando ali nada que estava vindo da estilização do app. Outra coisa que precisa de uma margem aqui para essa imagem, para ela empurrar um pouco o bloco. Então aqui para nossa imagem, um margin right, 20 pixels mais ou menos. Ok. Agora para o nosso price, eu vou colocar uma fonte maior também. Price. Deixa eu ver qual o tamanho que está aqui. Então o tamanho dele é 26. Price, font size 26 pixels. Font weight dele eu vou colocar 700, que é bold. Vou colocar a cor para ele. Essa aqui. Então, color. Salvei isso aqui, ele já está aparecendo no tamanho correto, ele só não está formatado ainda do jeito que a gente quer, mas depois a gente vai ver isso. Agora a parte do comentário. Vamos ver qual o nome que a gente deu para esse, pro class name. A gente não definiu um class name para ele. Vou colocar aqui class name. Então, promotion card comment. Comment, a cor dele. Deixa eu pegar aqui. E o font size dele vai ser 16. Então, acho que é por padrão ali, não precisa nem alterar. Então, color dele. E ele tá com fonte bold também. Então, font weight. Vou colocar uns 700. Salvei. Beleza, já tá do jeito que a gente quer. Agora, o footer, ele não tá... Ele tem que colocar em linha ali. Então, a gente vai colocar um display flex também pro footer. Vou colocar display flex. Vamos ver como é que ele já
Ok, ele já colocou tudo em linha, mas eu quero empurrar ali o contador de comentários, eu quero empurrar para lá, ele e o outro elemento. Então eu vou colocar uma margem left alto para ele. Só vim aqui, pego comments count. Margem left alto. Aí ele já se empurra para o máximo que tem pro outro lado, né? E também um margem right para ele. Para ele tem um espaçamento ali de 10 pixels do nosso link. Está ficando bem parecido com o resultado que a gente espera final. Eu tenho que corrigir ainda o nosso link, que ainda não está com o estilo que a gente quer. Então é link border 1 pixel solid. A cor é aquele azul mesmo, então a gente só copia aqui do de cima. Border radius dele é 4 pixels. Deixa eu salvar, ver como é que tá ficando. Falta definir o color para ele. Remover também o underline ali, text decoration, que ele ainda tá com um underline ali embaixo. Daí fica repetido, aparece a borda, né? Então a gente coloca text decoration none. Só falta um padding agora. Então padding para ele, eu acho que deve ser uns 8 pixels para cima e para baixo e uns 10 pixels nas laterais. Eu acho que desse tamanho ficou bom. Deixa eu ver se ele ficou com 36. Ficou com 36 pixels de altura, era o que eu esperava, tá? E na largura ali 10 pixels por um lado e por outro ficou bom. Só falta alinhar esses itens aqui, né, verticalmente. Então aqui no footer eu coloco align items center. Aí todos vão ficar centralizados, né? Aqui 5 comentários. A quantidade de comentários também acho que poderia ter um pouco mais de margem, né? Então aqui o comments count vou colocar 20 para ele. E o color dele também é esse azul. Então a gente copia aqui, joga para cá, salvei um comentários. O que a gente pode, deixa eu ver o que a gente pode tornar melhor. A gente já fez essa renderização condicional. Melhorar um pouquinho a renderização condicional aqui com vocês, implementar ela também para o contador de comentários. Então, ao invés de a gente sempre deixar comentários aqui no S, uma das maneiras de a gente poder corrigir seria: se esse cara aqui for maior que 1, quer dizer que tem mais de um comentário, então seria o plural, tá? Então eu colocaria o S, caso contrário eu colocaria vazio. Também funciona com repetir isso aqui inteiro, comentário inteiro, não teria problema. Comentários, se não só comentário. Aí salvei, ele já aparece ali, ó, um comentário, e não no plural. Se a gente quiser formatar isso daqui um pouco, isso é legal de vocês ficarem antenados, eu quebrei aqui a linha, salvei, ele vai colar aqui o numeral junto com a letra. Porque quando a gente está pulando linha aqui, ele não insere espaço automaticamente, a gente tem que inserir manualmente, explicitamente. Uma das formas é passando aqui, gerando um bloco, né, para expressão e colocando um espaço. Salvei, ele já está feito aqui. Aí agora você pergunta, tá, mas normalmente esses dados viriam de uma API, a gente integraria com uma API e viria os dados para eu imprimir a promoção. Como é que você já passou ali as props, você definiu fixo ali dentro do app, né? A gente está definindo fixo aqueles dados. Então, como é que isso vai funcionar depois integrando com uma API? E isso que é uma das coisas mais legais do React. É que simplesmente eu defino o meu componente de forma isolada, baseado nas props, e dentro dele eu uso essas props, tendo a ideia de qual que são os formatos das props, qual que é o formato dos dados. No nosso caso, a gente sabe que vai ser esse formato aqui. Então, a gente implementa o componente baseado nesse formato aqui que foi passado para a gente no CAD. E quando a gente fizer uma integração com a API, o formato vai ser exatamente o mesmo e vai tudo funcionar. Pode acontecer que no dia a dia de trabalho eles passem para você um formato, depois o formato mude um pouquinho por causa de alguma limitação. Pode acontecer. Normalmente daí vai ser fácil de você fazer a alteração. Então,
É bem tranquilo usar essa abordagem de primeiro desenvolve o componente de forma isolada. Quando você for fazer a integração, aí você só passa as props para baixo. Esse componente ainda não está dentro de uma lista também, a gente vai colocar ele dentro de uma lista depois. Mas o importante é que a gente definiu ele bem isolado, a gente está baseando ali só nas props. Então, quando a gente precisar utilizar ele em outro contexto, é só a gente passar props promotion e ele vai funcionar conforme o esperado. Outra coisa aqui que eu queria voltar um pouquinho, a parte aqui da renderização condicional. Eu sempre estou abrindo, como eu estou dentro do JSX, quando eu quero escrever uma expressão JavaScript, no caso isso daqui é uma expressão JavaScript, eu tenho que colocar aqui dentro desse bloco que é aqui dentro de chaves, e daí eu escrevo a expressão aqui dentro. Depois, aqui dentro pode ir JSX novamente, tá? Sem problemas nenhum, mas se precisar dentro do JSX colocar a expressão de novo, expressão JavaScript. No caso aqui a gente está escrevendo uma expressão daí para imprimir o comentário da pessoa, né? A gente sempre tem que colocar daí dentro de chaves. Mesma coisa funciona para as props. Quando você passa uma props, você só vai passar uma string, pode passar ela direto aqui. Você já sabe o conteúdo da string. Caso for uma expressão, no caso que você está passando o valor de uma variável, tem que ir dentro de chaves também. Isso era uma coisa que eu acho que era importante eu ter ressaltado. Acabou eu implementando e passando batido. Para o vídeo de hoje a gente vai parar por aqui, porque senão fica muito longo, muito maçante para vocês. Para o próximo vídeo a gente vai dar continuidade implementando os outros componentes. Se você tiver alguma sugestão, feedback, dúvida, deixa aí pra gente no comentário, que a gente vai estar olhando um por um. Então o feedback dos vídeos anteriores tem sido super legais, a gente tem ficado bem feliz e a gente tem tentado utilizar eles para melhorar o conteúdo que a gente está produzindo para vocês. O intuito é melhorar a cada dia aqui com o vídeo. Se você não deu seu like ainda, já deixa o seu like aí pra gente, porque isso é muito importante pra gente. Se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo dessa série. E outros conteúdos que a gente também está produzindo. A gente está dando algumas dicas de JavaScript, algumas dicas de carreira. Então se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo. Pega a URL desse vídeo aqui, se você achou esse vídeo legal, se você acha que vai ajudar outras pessoas a aprender React, já pega a URL aqui desse vídeo, clica aí no botão compartilhar, ou pega a URL que tiver em cima no seu browser e começa a mandar para mais pessoas divulgar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse mesmo conteúdo e também para dar uma força aqui pra gente, e a gente está produzindo esse conteúdo de forma gratuita para vocês. É isso que eu tinha para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Vinícius Dacal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!